Vamos falar de humanismo? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e a mais uma explicação. E hoje a gente vai falar do próximo período literário. Então a gente já falou do trovadorismo e agora vamos falar do humanismo. Estamos falando do contexto histórico entre o século XIV e o século XV. A Igreja Católica está perdendo bastante poder. Existe até uma divisão onde países dividem-se entre dois papas na decisão do que seria o papa representador da fé católica. Além também do problema de que uma nova classe estava surgindo, que era a burguesia. Então o poder ele começa a sair muito da questão de você possuir terras para poder possuir dinheiro. Então as cidades começam a ter uma movimentação maior, e inclusive também os camponeros começam a ir para a cidade para poder trabalhar. Nesse intermédio também, as artes começam a ter muito valor. Então os burgueses começam a investir bastante na arte, tanto na arte plástica como também de arquiteturas, e também a literatura vai entrar nesse caminho. E aí em 1418 que a gente tem a marcação de quando começa o humanismo em Portugal, que é a nomeação de Fernão Lopes como cronista-mor de Portugal. A gente precisa entender também que existem algumas outras coisas, como é a questão do próprio nome de humanismo. A gente precisa entender que primeiro o teocentrismo ele começa a sair um pouco do lugar, então que a gente tem da importância da Igreja Católica de decisões, até mesmo do poder que existe no governo, para a gente poder começar a passar um pouco para o antropocentrismo, ou seja, o homem no centro do universo. Então a gente tem como questões a nomeação e a valorização de atitudes humanas, de sentimentos humanos e que inclusive até de conquistas da ciência com o pensamento humano. E existe inclusive a retomada de preceitos antigos estudados no período de Roma e da Grécia. Então a gente também tem a valorização desses antigos preceitos, como também a gente tem até mesmo a questão do corpo em esculturas e também de a gente fazer a nomeação e retomar espíritos gregos e romanos na escrita. E se antes a gente tinha quase que um controle e uma manipulação do que era conhecido entre a população da leitura, nós, apenas pela Igreja Católica, nós vamos ter com uma grande diferença a criação da prensa, ou seja, de Gutenberg, fazendo com que seja muito mais fácil conseguir se passar livro para as outras pessoas. Pense que antigamente cada pessoa tinha que escrever um livro para poder ter uma outra cópia. Já com a prensa, esse sistema ele é um pouco mais acelerado. Então a gente sai de uma situação onde o poder intelectual de literatura está apenas na mão da igreja para que as pessoas consigam ter também em suas casas com a compra de livros. E na produção literária em Portugal, nós tivemos vários contextos que estão se escrevendo mais, mas principalmente vão se destacar três, que é a questão do texto teatral, nós temos também da questão da historiografia e também da poesia palaciana. E aí a gente vai começar falando da historiografia e também de quem é o mais importante. Então a gente precisa lembrar que se o humanismo começa com a nomeação de Fernão Lopes, a gente tem que entender que Fernão Lopes é muito importante para poder se entender o humanismo em Portugal. Então nessa fase que a gente tem da parte de historiador, a gente tem o cronista-mor como uma diferença de os cronistas historiadores. Porque enquanto os historiadores vão fazer com que escreva exatamente a história de forma imparcial, a questão do cronista-mor é entender as relações tanto dos antigos reis como dos reis atuais e fazer uma relação entre a sociedade que se vive, além de também de quem está regindo o poder. É comum que se haja alguns momentos históricos com também alguns feitos com a movimentação de massas. Então é comum que saia um pouco a história do palácio, ou que aconteceu só na corte, para também poder falar da coletividade portuguesa. O que a gente tem de Fernão Lopes são as crônicas de Dom Pedro, Dom Fernando e Dom João I, falando de suas duas partes. É interessante perceber porque ele está colocando em organização a história de Portugal, mas também ele é pago por Dom João para poder fazer esse tipo de serviço. E só para poder ter um exemplo do que a gente teria de texto de Fernão Lopes, nós temos aqui o Cerco de Lisboa, que fala de um episódio que acontece entre a Batalha de Portugal e Castela em 1384, para vocês poderem saber o que tem as crônicas de Fernão Lopes. Então vocês vão perceber que há um misto de se falar da história, mas uma sensibilidade também de literária. Então a gente percebe aqui. O Cerco de Lisboa. Andavam os moços de 3 e de 4 anos pedindo pão pela cidade pelo amor de Deus, como lhes ensinavam suas madres. E muitos não tinham outra coisa que lhes dar senão lágrimas que com eles choravam, que era triste coisa de se ver. E se lhe davam tamanho pão com uma noz, haviam-no por grande bem. Desfalecia o leite aquelas que tinham crianças a seus peitos por míngua de mantimento,
e vendo lazerar seus filhos a que a correr não podiam, choravam a miúde sobre eles a morte. Antes que os a morte privasse da vida, muitos esguardavam as preces alheias com chorosos olhos, por cumprir o que a piedade manda e não tendo de que lhe escorrer, caíam em dobrada tristeza. Ora, esguardai como se fosseis presentes, uma tal cidade assim desconforta e sem nenhuma certa fiusa de seu livramento, como viveriam em desvairados cuidados quem sofria ondas de tais aflições. Ó geração que depois veio, povo bem-aventurado, que não soube parte de tantos males, nem foi quinhoeiro de tais padecimentos. Então percebe a tristeza de como que era a situação do povo no meio da guerra de Portugal. Então percebe que há uma certa tentativa de se fazer não só uma escrita histórica, mas também de acionar sentimentos, fazendo com que haja um sentimento de coletividade do português por conhecer sua história e se relacionar emocionalmente com ela também. E além de Fernão Lopes, nós temos também a poesia palaciana. O próprio nome já diz, é a poesia que ela é lida dentro dos palácios de forma a se entreter a vida na corte. O que a gente pode perceber é que ela é bem parecida com a questão do trovadorismo, com suas cantigas de amor, de amigo, de escárnio e de maldizer. Porém, a gente já tem algumas separações entre a poesia palaciana do que vai ser das cantigas trovadorescas. Nós temos, de fato, algumas semelhanças, como a questão da construção da cantiga, mas o mais importante é que ela é de fácil entendimento. Então é mais fácil entender uma poesia palaciana do que é de entender uma cantiga trovadoresca. Outro ponto também é o rompimento entre a questão da música com o poema. Enquanto na poesia palaciana pode ser até opcional ou ausente a questão de música, na cantiga é obrigatório que exista musicalidade no quesito de não só do som das palavras, mas de instrumentos musicais também. Além disso, ela começa a ser lida individualmente, mesmo que ela seja lida para multidões, e começa a se ter um grande incentivo e uma grande herança de Petrarca. O Petrarca a gente vai conversar um pouco mais sobre ele na questão quando a gente for falar sobre o classicismo. Então a gente vai ler uma poesia palaciana para vocês poderem entender de exemplo. Cantiga sua partindo-se. Senhora, partem tão tristes meus olhos por vós, meu bem, que nunca tão tristes vistes outros nenhum por ninguém. Tão tristes, tão saudosos, tão doentes da partida, tão cansados, tão chorosos, da morte mais desejosos, 100.000 vezes que da vida. Partem tão tristes os tristes, tão fora de esperar bem, que nunca tão tristes vistes outros nenhum por ninguém. Então, o que vocês já podem perceber é que há uma enorme diferença de leitura entre as cantigas trovadorescas e essa poesia palaciana. Ela é de muito mais fácil entendimento, é muito mais de boa você conseguir entender atualmente uma poesia palaciana, além do fato também de que a gente tem uma herança que ela é modificada e enriquecida do trovadorismo, então não é que está se negligenciando o trovadorismo, pelo contrário, está se adaptando para que ele seja mais rico e que ele seja de mais fácil entendimento. Outra coisa que é importante também perceber é que algumas relações do amor, elas se mantiveram e se modificaram levemente. Claro que existe a questão aqui da forma dos cantigas de amor, como essa questão de tratar por senhora. Então a gente tem a questão do Mia Senhor, que é uma das formas que é parecido com o do trovadorismo, mas não há essa questão do tratamento com uma relação de vassalagem, da questão do sofrimento, da coita do amor e do amor de servil que a gente tinha no trovadorismo. Aqui a gente tem muito mais uma questão da tristeza pela separação, que é parecido com o que a gente tinha antigamente com a cantiga de amigo. Inclusive, muitas poesias palacianas se encontram dentro do Cancioneiro Geral, que é um livro organizado pelo Garcia de Rezende, que ele tem a coleção de várias outras canções que são importantes para o humanismo. E já que a gente falou de prosa e de verso, agora a gente vai falar do teatro. E nada mais importante do humanismo do que falar-se de Gil Vicente. Não se tem muita informação de fato do que existiu de Gil Vicente. É notório saber que mais ou menos ele nasceu no período de 1465 e durante 34 anos ele continuou produzindo obras literárias. O que mais chama a atenção da sua história é que, de repente, quando o filho de Dom Manuel e de Dona Maria nasceu, em 1502, Gil Vicente ele invadiu o palácio declamando uma história em castelhano que é o antigo espanhol, e o rei e a rainha ficaram tão impressionados que pediram para que ele continuasse escrevendo e participasse do palácio. O teatro de Gil Vicente é muito importante por dois fatores. O primeiro que a gente precisa lembrar é que quando a gente fala de humanismo, ele é a divisão entre o que a gente tem de Idade Média para a Idade Moderna. Então temos essa separação desses dois mundos. Então estamos falando de uma sociedade que está nessa transição de uma antiga sociedade pautada pelo feudalismo, além da questão da Igreja Católica como poder,
para uma idade moderna, onde há a questão do teocentrismo, uma sociedade pautada nas invenções humanas, no pensamento racional e na lógica e na ciência. Por isso que é comum a gente encontrar muitas alegorias no teatro de Gil Vicente. A alegoria nada mais nada menos do que uma personagem, ela representa algo muito maior do que ela mesma. Geralmente são personagens tipo, então elas não têm uma evolução. Elas têm mais uma representação de um grupo social, de um serviço, de um trabalho, ou até de representações de metáforas quando você vai ler alguma coisa sobre essa pessoa. E enquanto no teatro medieval nós tínhamos a influência da Igreja Católica, fazendo com que muitas peças de teatro fossem ensinadas no ensino de uma moralidade para se repetir os valores católicos, falarem dos mistérios da crença do catolicismo e sempre punindo o pecado, a gente vai começar a mudar essa análise do teatro quando a gente fala do teatro de Gil Vicente. Então, quando a gente vai ter o teatro de Gil Vicente, a gente precisa entender que essa relação entre passar de uma idade medieval para uma idade moderna. E também que é muito interessante perceber que, mesmo que haja como palco a questão de a gente falar muito das questões religiosas das personagens, em nenhum momento ele critica a Igreja Católica por si só. Há muito mais uma crítica relacionada com as pessoas e as camadas sociais do que de fato as instituições. E é por isso que a gente vai ter várias separações, como é o caso dos autos pastoris. São geralmente autos que vão ser peças teatrais e conversas de pastores. Podem ser tanto no sentido que eles são de caráter religioso, ou se não, que são caráter profano. Existem também os autos de moralidade, o qual é muito mais importante se ensinar ensinamentos de virtude e de honra e de moral. As farsas são as obras que vão acontecer com forte teor crítico, que vão sair um pouco da questão de moralidade religiosa para poder conversar um pouco mais da vida na sociedade. Tem dois trechos que eu vou ler sobre o teatro de Gil Vicente. O primeiro é o Alto da Lusitânia. A gente tem: entra todo mundo, homem como rico mercador, e faz que anda buscando alguma coisa que perdeu. E logo após ele, um homem vestido como pobre, esse se chama Ninguém, e diz: que andas tu aí buscando? 1000 coisas ando a buscar, delas não posso achar, porém ando perfiando, por quão bom é perfiar. Como has nome, cavaleiro? Eu em nome todo mundo, e meu tempo todo inteiro sempre a buscar dinheiro, e sempre nisto me fundo. Eu em nome ninguém, e busco a consciência. E Beelzebub para Dinato: essa é boa experiência, Dinato, escreve isso bem. Que escreverei, companheiro? Que ninguém busca consciência e todo mundo o dinheiro. Aqui vocês podem perceber que há essa questão de uma materialidade de que a gente tem pela brincadeira do nome de um se chamar todo mundo e o outro se chamar ninguém, e também quando a gente tem essa análise de como se brinca, da questão de que quando a gente vê o teatro a gente pode se corrigir os costumes. Então o teatro que existe em Gil Vicente é muito mais para poder mostrar essas banalidades teatrais com situações que poderiam ser no nosso dia que a gente poderia aprender. E o outro trecho que é do Alto da Barca do Inferno, que a gente tem como aqui uma conversa entre o fidalgo e o diabo. Esta barca onde vai, ora, que assim está apercebida. Vai para a ilha perdida e abre de partir logo essa hora. Para lá vai a senhora? Senhor, a vosso serviço. Parece-me isso curtiço, porque há vezes lá de fora. Porém, a que terra passais? Para o inferno, senhor. Terra é bem sem sabor. Que e também casumbais. E passageiros achais pela tal habitação? Vejo-vos eu em feição para ir ao nosso cais. Parece-te a ti assim? E que esperas ter guarda? Que deixo na outra vida, quem reze sempre por mim. Quem reze sempre por ti? E tu viveste a teu prazer cuidando a caguarecer, porque rezam lá por ti? Embarca, ou embarcai, que é a vez de ir a derradeira. Então aqui a gente tem a cena do fidalgo e o diabo, então a gente tem esse julgamento onde o diabo vai levar as pessoas para o inferno, porém o fidalgo tá falando que ele não vai para o inferno porque lá na terra, enquanto estava vivo, ele deixou alguém rezando por ele. E aí o próprio diabo vai dar risada disso, achando que esse vai ser a única coisa que vai salvar esse fidalgo de ir para o inferno. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Inclusive, depois vão ter outros vídeos de eu falando especificamente das Crônicas de Fernão Lopes e depois do Teatro de Gil Vicente, tanto falando do Alto da Barca do Inferno como outras obras. Inclusive, você ficou com alguma dúvida ou você quer pedir a leitura de um livro em específico, escreve aqui nos comentários, por gentileza. E se você quiser continuar me ajudando aqui no YouTube, você já sabe, quando eu tiver 1000 inscritos eu vou parar de ficar pedindo isso. Você pode se inscrever no canal, você pode deixar uma curtida, um comentário sobre alguma coisa que você gostou, ou que você quer perguntar ou pedir, e inclusive mandar esse vídeo para uma outra pessoa que esteja estudando, assim como você, esse período literário.
E se você quiser continuar estudando de forma própria, tem também o meu Drive que você pode acessar pelo link sem você precisar ficar registrando qual que é seu e-mail para não ficar te mandando e-mails por ali, para você poder ter PDF, PowerPoint, lista de exercício e exercício de outros vestibulares e também resumo de livros para você poder continuar estudando. Se você quiser vir estudar comigo, tem também o meu curso de literatura, que eu falo tanto da parte de resumos de livros, assim como também de livros de lista de leitura obrigatória, outros períodos literários, questão de também de figuras de linguagem, interpretação de poemas, tudo para você poder se sentir mais confortável na parte de literatura. O vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por vocês terem assistido e terem ficado aqui. Inclusive, espero que vocês fiquem todos bem. Parabéns por, inclusive, ter visto o vídeo até o final e ter aprendido uma coisa nova e ter se esforçado por ter assistido o vídeo. A gente se vê em um outro vídeo e até mais!